Ou seja, na versão dos jornalistas próximos ao PT, na imprensa, a Janja reclamou da extrema-direita. Na versão do Lula, que se auto-intitula aí a viva alma mais honesta desse país, a Janja se manifestou em defesa de uma causa muito nobre. E a versão do petista foi confirmada pela própria primeira-dama. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Fecha aspas. Casos de Janja na China. Coppola voltou ao grande debate com a faca nos dentes. Veja agora, aqui no Portal 22, o maior analista político do Brasil, dando mais um show grátis e deixando o Zé Cardoso no chinelo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22. Juntos somos mais fortes. A Janja se defendeu das acusações de que teria quebrado o protocolo ao falar sobre os efeitos do TikTok, rede social chinesa, em um jantar com o presidente do país, Xi Jinping, durante a semana passada. Janja afirmou que, como mulher, não admite alguém se dirigir a ela para ficar calada. A fala foi proferida em Brasília, durante discurso na abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Vamos acompanhar. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Cardoso, eu vou começar por você neste debate. Não é a primeira vez que a gente fala desse assunto. Ele só voltou porque a própria Janja está vocalizando, está tratando disso. Na sua avaliação, a primeira-dama erra ou acerta ao ignorar o protocolo? Olá, Basília. Olá, Caio. A primeira coisa para responder essa pergunta, nós temos que contextualizar. Ali não se tratava de uma cerimônia oficial. Não se tratava de um momento de negociação formal, em que apenas podem falar os representantes dos países. Pelo que a imprensa narrou e pelo que foi dito, tratava-se de um jantar entre autoridades, em que o presidente comparece com a sua esposa, todos eles comparecem, mas dentro de uma certa dimensão de informalidade. Claro, evidentemente, se pode imaginar que talvez na China você tenha um certo tipo de protocolo, mas vamos ser sinceros, se é um jantar, as pessoas têm liberdade de se posicionar, de se falar. Então, quando o presidente da República, Lula, faz a pergunta ao Xi Jinping sobre a questão que foi colocada, a primeira-dama intervém complementando. Me parece isso uma situação absolutamente normal. Quem participou de eventos governamentais, eu tive a oportunidade de participar de alguns, isso é muito incomum. Nós tivemos eventos, por exemplo, com o presidente Obama, Michelle Obama, em que quando havia o momento do jantar, as pessoas brincavam, falavam livremente. A Michelle Obama falava na mesa, claramente falava. Então, eu não vejo nenhum problema, objetivamente, de num jantar, a senhora Janja da Silva vir a falar, fazer uma observação, complementando uma pergunta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que me espanta, aí sim eu fico espantado, é alguém ter tido, como disse o Lula, a pachorra de ligar para um repórter, e só pode ser alguém do Petit Comitê Presidencial, para falar mal de algo que envolvia a primeira-dama. Isso não é correto. Olha, infelizmente, todos os governos têm esse problema. Pessoas que querem ficar bem com jornalistas, pessoas que querem fazer uma média, ou então querem atacar alguém que não gostam, pegam e utilizam, falam em off para um jornalista. O jornalista está cumprindo seu papel. O jornalista vai dar a matéria, seja qual for, inclusive se a fonte é confiável. E no caso, a fonte deve ser bastante confiável para que a repórter tivesse acreditado naquilo que lhe foi falado. Então, quando o presidente Lula fala que é inaceitável que alguém da comitiva presidencial tenha feito isso, eu pessoalmente concordo integralmente com o presidente Lula. Caio, na sua avaliação, a primeira-dama, Janja, erra ou acerta na condição de primeira-dama ao ignorar o protocolo? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos lá. Será que Janja errou ao interpelar o ditador chinês em uma reunião de Estado? Olha, tudo depende de quem está mentindo nessa história toda. Porque há duas versões que são muito conflitantes, muito divergentes sobre o que aconteceu entre portas fechadas lá na China. De um lado, os nossos colegas de imprensa, os jornalistas Andréa Sadi e Valdo Cruz, da Globo News, que reportaram o seguinte no portal G1, aspas. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Fecha aspas. Continua a reportagem. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Bom, e confirmando aqui a réplica do ditador chinês, o próprio ministro Alexandre de Moraes, do STF, já deu demonstrações de como é possível tirar toda uma rede social do ar sem maiores consequências, especialmente se for em defesa da democracia.
Bom, essa é uma versão da história. A outra narrativa é a versão oficial, que saiu da boca do próprio casal presidencial e dos seus apaniguados. O Lula afirmou o seguinte: a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Ou seja, na versão dos jornalistas próximos ao PT, na imprensa, a Janja reclamou da extrema-direita. Na versão do Lula, que se auto-intitula aí a viva alma mais honesta desse país, a Janja se manifestou em defesa de uma causa muito nobre. E a versão do petista foi confirmada pela própria primeira-dama. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Fecha aspas. Pois então, eis a minha opinião sincera. Se Janja da Silva falou em defesa dos vulneráveis, em defesa dos incapazes e dos menores de idade, ela fez bem em quebrar o protocolo, enfrentar a ditadura chinesa e cobrar uma ação contra os males digitais que afligem a nossa juventude e que potencialmente são patrocinados pelo regime opressor chinês. E nesse espírito, eu exorto a senhora Janja para que ela não se cale diante de outras tiranias que oprimem aqueles que não têm voz. Estadão. Na Venezuela de Maduro, crianças passam fome e perdem aulas. R7. Fome mata número recorde de crianças na Venezuela, diz New York Times. Imagina, Janja, como os jovens venezuelanos estão vulneráveis, sujeitos a toda sorte de violência e abuso. Por isso, por favor, não se cale diante dos poderosos só porque são homens. Denuncie a fome das crianças na Venezuela, o assassinato de crianças israelenses por terroristas islâmicos. Denuncie a corrupção de menores na indústria cinematográfica de Hollywood. E que bom que existe alguém como a senhora, disposta a emprestar sua voz em defesa de todos os inocentes. Não se cale, Janja, nunca. Aliás, esse enfrentamento é uma grande vitória para as mulheres na política. Para quem não se lembra, na campanha de 2022, os marqueteiros machistas do PT impediram que a primeira-dama desse entrevistas na televisão. A sua primeira entrevista foi para o Fantástico e foi só no dia 7 de novembro, depois da eleição. Mas esse passado sexista está arriscado de batom, essa poderosa arma contra a tirania. Agora, a primeira-dama fala mesmo. Até porque, segundo Lula, a mulher dele não serve só para ser uma dona de casa, como milhões de mães de família do país. Mas voltando aqui ao meu ponto de partida, toda essa minha defesa efusiva da primeira-dama depende de uma coisa, que ela tenha falado a verdade sobre o conteúdo da sua interpelação ao ditador chinês. E eu deixo aqui a pergunta ao telespectador: quem está mentindo? A imprensa ou o governo? E por favor, que ninguém cometa a injustiça de insinuar que eu sou, por exemplo, misógino por afirmar que uma mulher está fofocando e mentindo. Afinal de contas, as duas versões contraditórias partiram de duas damas.